O tema da apresentação é o teorema de representação de Kimotsu para superfícies de revolução com curvatura média prescrita. Meu nome é Stephanie Rose Teixeira e o professor que me orientou nesse estudo foi o professor Dr. Gil Fidelix de Souza, da UFOP. O objetivo desse trabalho é estudar as superfícies de revolução com curvatura média constante. Então, vamos fazer uma breve introdução de superfícies parametrizadas regulares. Dada uma aplicação diferenciável de classe C infinita, em que a minha aplicação é definida saída de um aberto de R2 e chegando em R3, em que, dado U e V pertencente a esse intervalo aberto de R2, realizando a aplicação, tem-se que x de UV, y de UV e z de UV. Em que x, y, z são funções diferenciáveis de classe infinita. Então, tem todas as suas derivadas contínuas. Fixando o meu U0 e V0 no meu domínio aberto e realizando a minha aplicação x, temos esse ponto x de U0 e V0 em R3. Mas se variarmos o nosso U e V no aberto, obtemos a superfície, obtemos o traço S, que é a imagem da minha aplicação X. Se fixarmos o nosso U0 e variarmos o V, temos essa curva coordenada na superfície. E se fixarmos o V0 e variar o U, temos essa outra curva coordenada. E os vetores tangentes a esse ponto, temos o nosso x de u em U0 e V0 e x de v de U0 e V0. E temos que uma superfície, ela é parametrizada regular, se ela é de classe C infinito, possui todos os seus derivados, se ela é contínua, né? Se é um homomorfismo, e se o produto vetorial das suas derivadas parciais, o seu x de u vec x de v, ela é diferente de zero, diferente do vetor nulo. Então, vamos para uma superfície de revolução. Eu fiz um esqueminha no GeoGebra para só dar uma recapitulada do que é uma superfície de revolução. Então, dado uma curva regular alfa de S, se ela é regular, ela tem a derivada diferente de zero. Então, rotacionamos ela em torno do eixo X, obtemos uma superfície de revolução. Então, vamos voltar para a apresentação. Então, dada essa curva alfa de S, que é x de S, y de S, zero, uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, então ela é uma curva regular, a derivada dela é diferente de zero, e parametrizada pelo comprimento de arco, então a norma da derivada da minha alfa de S é igual a 1. E ela é de classe C infinita, então o primeiro, coisa para ela ser parametrizada regular, tá certinho. O homomorfismo a gente tem pelas contas do nosso trabalho, que ele também é satisfeito. Então, rotacionando uma curva alfa em torno do eixo X, obtemos a parametrização da superfície, que é essa daqui. Então, você pega esse ponto P na superfície, faz uma projeção do plano XY, você vai conseguir um triângulo retângulo e, a partir das relações, conseguimos chegar na parametrização da superfície. E como as derivadas parciais dessa parametrização são essas, o produto vetorial é diferente de zero, porque supomos que y de S era diferente de zero para realizar essa revolução. Então, como os três para ser uma superfície parametrizada regular está sendo atendida, então nosso X, a superfície de revolução, é uma superfície parametrizada regular. Então, a partir disso, conseguimos calcular o vetor normal, que é dado por essa fórmula, e temos que a curvatura média é dada por essa equação, em que temos os coeficientes da primeira e segunda forma fundamental no cálculo da minha curvatura média da superfície. Então, a partir daquela forma de curvatura média, nós vamos ter que fazer o quê? Calcular os coeficientes. Então, calcular primeiro o normal, os coeficientes da primeira fórmula,
os coeficientes da segunda forma. Então, substituindo na fórmula de curvatura média, temos essa igualdade. Realizando algumas manipulações matemáticas, chegamos nessa equação 2, que é muito importante, que vamos utilizar ela para provarmos o teorema principal. Então, dado uma curva alfa de S, que é dada por x de S, y de S, 0, conseguimos escrever com a curvatura H de S, e com constantes C1, C2, C3, conseguimos fazer a correlação entre essa curva alfa de S e gama de S, H de S, C1, C2, C3. Então, a nossa curva, ao invés de depender apenas de S, agora vai depender de S, H de S, C1, C2, C3. Em que a f de S é essa integral e g de S é essa integral. As nossas constantes C1 e C2, C3 vão ter que ser definidas nesse intervalo, que mais pra frente, em um dos passos da demonstração, vai sanar a dúvida por que é isso, e as condições iniciais. Então, a demonstração do Teorema 1 será dividida em 7 passos. Então, passo 1. Pegamos a equação 2, que é da curvatura média. Depois da manipulação, multiplicamos por x', chegamos nessa equação 4. Aí, depois de pega a equação 2 novamente, multiplicamos por y', fazemos algumas manipulações, chegamos na equação 5. O passo 3, pegamos essa função auxiliar, que é uma função complexa, com os valores do passo 1 e 2, chegamos nessa EDO, e esse nosso EDS é a solução da nossa EDO. O passo 4 é obter de forma explícita essa solução da nossa EDO, em que o nosso f de S é essa integral, o nosso g de S é essa integral. Colocamos esse f de S e g de S para sintetizar mais a nossa equação. Então, depois de algumas manipulações, conseguimos chegar no nosso x de S e y de S, que dependem do quê? Que o nosso x de S é igual a x de S, H de S, C1, C2, C3, e o nosso y de S é igual a y de S, H de S, C1, C2, C3. Para que isso seja uma curva regular, o denominador da minha x de S não pode zerar. Então, a partir daí que conseguimos chegar no passo 6, que é o domínio das minhas constantes. Eles são obtidos a partir de não zerar o denominador da minha x de S. E o 7º passo fazemos o S igual a 0 nessa equação, que é a primeira condição inicial, e a segunda condição inicial é derivar esse meu x de S e y de S e substituir o valor de S igual a 0. Então, temos essas duas equações, como fazemos isso. Então, nós fazemos o caso particular do nosso Teorema 1, que é a curvatura média igual a constante. Então, H de S igual a H. Então, fazemos o H igual a 0, temos a catenária, que gera o catenoide. Agora, vamos considerar diferente da curvatura nula. E a partir disso, conseguimos generalizar quando a curvatura média é diferente de 0, ela é não nula, a partir do Teorema 1. Então, a gente vai ter vamos chegar nessa equação. Para começar a demonstração, pegamos a forma geral do nosso y de S, H, C1, C2, C3. Fazemos algumas manipulações, chegamos nesse y. O mesmo para esse S. Chamamos o A de 4HC2, o B de menos 2 menos 4HC1, o D igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2, e rescalonando do comprimento de arco e escolha apropriada de C3, chegamos nessa nova parametrização. Então, a vez do nosso X ficar dependendo de SH de S, C1, C2, C3, aqui vai ser SH e D. Então, daqui por diante, vamos analisar o comportamento da curva geratriz gama de SHD para os diversos valores de D. Em que a reta, quando D igual a 0, forma a reta, quando rotacionado, faz o cilindro de raio 1 sobre 2H. O D igual a 1, um arco de circunferência,
que rotacionado gera uma esfera de raio 1 sobre H. A ondulária, quando o D está entre 0 e 1, que gera a onduloide. E quando o D é maior do que 1, obtemos a nodária, que é essa daqui, que quando rotacionada forma o nodoide. Então, recapitulando. Quando a curvatura média é constante, o H é igual a zero, temos o catenoide. Quando o H é diferente de zero, vamos analisar o D. Quando o D é igual a zero, forma cilindros. Quando o D está entre 0 e 1, forma onduloides. Em Denaudet, ele forma várias esferas, uma do lado da outra. Mas no nosso caso, formamos apenas uma esfera por causa da singularidade que vai ter no ponto das junções entre os arcos de circunferência. E quando D é maior do que 1, temos as nodoides. Então, as nossas referências biográficas. E por fim, muito obrigada pela atenção.